Bem, eu estava vendo alguns vídeos na internet, parece que eu sempre começo os vídeos assim, mas eu gostaria um pouco de falar sobre a transcendência e a imanência. De uma forma geral, transcendência é aquilo que vai além, imanência é aquilo que está aquém, ou seja, o nosso mundo é imanente, aquilo que está além do nosso mundo é transcendente. De uma forma simples, é mais ou menos isso. Então, geralmente se diz que Deus é transcendente, que nosso mundo é imanente, e eu vejo algumas pessoas dizendo que não existe transcendência. Não existe transcendência. Isso não faz o menor sentido. Transcendência e imanência são termos pares. Isso é a mesma coisa de falar assim, não existe o alto, só existe o baixo. Ou dizer, não existe a direita, só existe a esquerda. Não no ponto de vista político, no ponto de vista geográfico, espacial. Né? Não existe acima, só existe abaixo. Né? Como assim, gente? Não existe polo positivo, só existe polo negativo. Isso não faz sentido, não. Se tem imanência, então tem transcendência. Porque a imanência é imanência do quê? A imanência da transcendência. Ou seja, é aquilo que está aquém da transcendência. A imanência está aquém do quê? Da transcendência. E a transcendência está além do quê? Da imanência. Então, se tem imanência, tem transcendência. Da mesma forma que se tem alto, você tem baixo. Então, dizer que só tem imanência e que a visão imanente é superior, isso aí não faz o menor sentido. Isso é só um joguinho de palavras que não faz sentido. E às vezes eu vejo ateu falando que a superioridade do pensamento que só vê a imanência. Isso não é superioridade, não. Isso é a mesma coisa de falar assim, nós acreditamos que só existe o alto, não existe o baixo. Bem, isso não é superioridade, não. Eu não vou chamar de ignorância porque ofende, né? Mas isso é uma coisa estranha. Então, se tem imanência, tem transcendência. O que uma pessoa pode fazer é não usar os dois termos. Se você usar um termo, o outro vem implícito. Se você usar o termo alto, vem implícito o termo baixo. Existem os dois. Então, se você usa imanência, transcendência vem implícito, existem os dois. Agora, se você não quer falar de transcendência, então você não fala de imanência também não. E aí existe o quê? Bem, existe, sei lá o que, que existe, existe outra coisa. Mas não dá para usar um termo sem usar o outro, eles são complementares. Então, quando alguém vê um ateu falando assim, só existe imanência, a visão imanente é superior à visão transcendente. Você pode saber que o sujeito está falando besteira, ele não sabe o que ele está falando, não. Então é isso. Se o sujeito falou em imanência, falou em transcendência. Falou em transcendência, falou de certa forma, falou em Deus.